Você já parou para pensar em como o ser humano, ao longo de sua história, se relacionou com as plantas ao seu redor? Como escolhemos quais plantas cultivar, consumir e transformar em parte essencial de nossas vidas? E se eu te disser que uma dessas plantas, uma das mais controversas dos últimos tempos talvez, foi uma das primeiras a ser domesticada pela humanidade? Estou falando da cannabis. Sim, aquela mesma que hoje é alvo de debates políticos, científicos e culturais. Mas o que faz dela tão especial para a humanidade e para sua história? Hoje em dia, quando a gente fala de cannabis, muitas vezes o que vem na nossa mente são temas como repressão, proibição e lutas por liberdade. Mas como é que a gente chegou até aqui? Durante grande parte do século XX, governos ao redor do mundo começaram a criar leis bastante rigorosas para criminalizar o uso dessa planta. Essas leis muitas vezes não foram baseadas apenas em preocupações com a saúde da população. Na verdade, o que impulsionou a proibição eram ideias moralistas e interesses econômicos também. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa história ganhou força lá nos anos 70, com a chamada Guerra às Drogas. Liderada pelo presidente Richard Nixon, essa campanha tinha como objetivo combater o uso de várias substâncias consideradas perigosas. No entanto, na prática, ela serviu para demonizar a cannabis, transformando-o em um símbolo de marginalização social. O governo estadunidense fez diversas propagandas para demonizar o uso da planta mesmo, comparando ela à heroína e dizendo que ela matava neurônios e deixava o ser humano inútil. E aí isso fez com que grande parte das pessoas tivessem um preconceito com os usuários de cannabis. E aí as consequências dessas políticas foram enormes. Outros países começaram a seguir o exemplo dos Estados Unidos também, criando leis parecidas e espalhando a ideia de que a cannabis era uma ameaça global. O resultado foi a criminalização da planta em escala mundial, algo que moldou a forma como enxergamos essa planta hoje. Mas será que essa visão negativa sempre existiu? Ou será que estamos ignorando milênios de usos medicinais, espirituais e culturais que moldaram a relação humana com a cannabis? Afinal, antes de ser vista como uma ameaça à ordem social, a cannabis era reverenciada como um presente da natureza, uma ferramenta poderosa para curar, conectar e transcender. E é disso que vamos falar nesse vídeo: como a cannabis foi domesticada, como ela influenciou culturas ao redor do mundo e como sua história antiga pode nos ajudar a entender melhor os debates modernos sobre a sua legalização e uso. O Homo sapiens surgiu como uma espécie distinta há cerca de 300 mil anos na África, evoluindo a partir de ancestrais primatas e compartilhando o planeta com outras espécies humanas também, como os neandertais e os denisovanos. Durante a maior parte de nossa existência, vivemos como caçadores-coletores, movendo-nos constantemente em busca de alimentos e recursos. A gente caçava animais, colhíamos frutos, raízes e sementes. Esse estilo de vida nômade durou por mais de 280 mil anos. Imagina só, por praticamente 95% de nossa história, fomos um povo nômade que precisava se deslocar para caçar, coletar. Sem isso, a gente morria. Mas aí algo bastante importante e curioso acontece. Há cerca de 12 mil anos, no período conhecido como Neolítico, o ser humano começa a mudar radicalmente sua forma de viver. A transição da caça e coleta para a agricultura marcou o início de um tipo de organização social totalmente novo em relação ao período anterior. O ser humano então começa a domesticar plantas e animais, garantindo fontes de alimentos mais estáveis e permitindo a existência de comunidades fixas. Essa revolução agrícola não apenas moldou o desenvolvimento das primeiras civilizações, mas também nos aproximou de algumas plantas que se tornariam fundamentais para a nossa cultura e economia. E você sabe o que é ainda mais curioso? Entre as primeiras plantas domesticadas estava a cannabis. A cannabis encontrou refúgio em solos ricos em nutrientes que foram deixados por caçadores-coletores. Essa adaptabilidade permitiu que a planta se tornasse uma das primeiras a ser domesticada, acompanhando essa revolução tão importante que mudou muito a nossa história. Então, aposto que você não sabia que a cannabis foi uma das primeiras plantas a ser domesticada. Mas por que a cannabis foi domesticada? O que o ser humano viu nela de tão importante? Ela foi domesticada pela primeira vez lá nas estepes da Ásia Central, que hoje é a Mongólia e o sul da Sibéria, há cerca de 12 mil anos atrás. Enquanto nós, Homo sapiens, estávamos aprendendo a cultivar outras plantas também, como o trigo, a cevada e o arroz,
também começamos a domesticar a cannabis devido à sua grande versatilidade. No início, essa planta ela era valorizada principalmente por suas fibras, usada para fazer cordas, redes de pesca e tecidos resistentes. Suas sementes, ricas em proteínas e gorduras saudáveis, também eram consumidas como um alimento. Mas será que paramos por aí? Claro que não. O ser humano sempre foi muito curioso e não demorou muito para que descobríssemos outras propriedades dessa planta. Quando exatamente começamos a perceber seus usos medicinais e psicoativos e como isso influenciou as culturas antigas? Segundo o artigo High Points and Historical Geography of Cannabis, a cannabis florescia naturalmente em solos ricos em nutrientes. Seus grãos de pólen e sementes foram encontrados em sítios arqueológicos, incluindo túmulos antigos, o que sugere que sua importância era tanto prática quanto espiritual desde o início. Então, a gente pode viajar até a China Antiga, há cerca de 5.000 anos. Lá, a gente encontra registro do imperador Shen Nung, considerado o pai da medicina chinesa. Ele documentou os usos da cannabis em sua obra Pen Cao Qing, onde descreveu suas propriedades medicinais para tratar diversas condições. As sementes e fibras da planta eram amplamente utilizadas, mas havia algo mais. O Shen Nung mencionava que, se consumida em excesso, a cannabis poderia causar alucinações e até permitir que alguém se comunicasse com espíritos. E é importante citar também que o Pen Cao Qing ele não foi escrito de fato, mas ele foi passado de forma oral ao longo do tempo, até ele ser de fato documentado e escrito como livro mais recentemente. Só que isso não tira o peso e a importância da cannabis na China Antiga, e inclusive esse texto pode sim ser utilizado como documento para a gente analisar o uso da cannabis na China Antiga, mais ou menos há 5.000 anos atrás. Embora o texto tenha sido compilado e registrado de fato durante a dinastia Han, de 206 a.C. até 220 d.C., ele reflete tradições orais e práticas medicinais que foram transmitidas ao longo de milênios. E a partir das estepes da Ásia Central, a cannabis continuou a se espalhar, ganhando novos significados e aplicações em diferentes culturas. E é aqui que chegamos a uma grande descoberta sobre o uso intencional da cannabis para fins espirituais, os antigos rituais funerários nos confins do Planalto de Pamir. Os Planaltos do Pamir estão localizados na região montanhosa do sul da Ásia Central, principalmente no atual Tajiquistão, mas também se estendem para áreas do Afeganistão, China e Quirguistão. Essa região é conhecida como o teto do mundo devido às suas altitudes extremamente elevadas, com picos que ultrapassam os 7.000 metros acima do nível do mar. Lá, a cannabis desempenha um papel central em rituais funerários há pelo menos 2.500 anos. Esses rituais, revelados por pesquisas arqueológicas recentes, fornecem evidências científicas das primeiras utilizações intencionais da cannabis com propriedades psicoativas. De acordo com o artigo As Origens do Consumo de Cannabis, Evidências de Resíduos Químicos no Primeiro Milênio a.C., nos Pamirs, que foi publicado em inglês originalmente, mas eu estou aqui traduzindo o título, no cemitério de Jirzankal, 10 braseiros de madeira contendo pedras com marcas de queima foram descobertos em 8 túmulos diferentes. A análise química desses artefatos revelou a presença do canabinol, que é o CBN, um metabólito oxidativo do THC, indicando que as plantas de cannabis eram deliberadamente queimadas durante cerimônias mortuárias, provavelmente para introduzir estados alterados de consciência ou como oferenda também aos mortos. A ausência de sementes nos braseiros sugere que partes específicas da planta, como flores ou brácteas ricas em compostos psicoativos, eram selecionadas para esses rituais. E é importante ressaltar que o THC ele é o principal composto psicoativo da planta, ou seja, ele é responsável por alterar a consciência de quem usa. E o que esse artigo revela também é que as plantas de cannabis utilizadas nos Pamirs, nessa época, continham níveis significativamente mais altos de compostos psicoativos do que aquelas normalmente encontradas na natureza. Enquanto espécimes selvagens geralmente apresentavam uma proporção equilibrada de THC e CBD, os resíduos dos braseiros de Jirzankal
mostraram predominância de THC, sugerindo que essas plantas foram domesticadas ou geneticamente selecionadas para maximizar seus efeitos alucinógenos. Então, o ser humano, lá dessa época, dessa região, ele selecionou as plantas que tinham altos níveis de THC, justamente pela sua capacidade psicoativa. Então, isso comprova que os seres humanos tinham uma intencionalidade. Eles queriam utilizar a cannabis, principalmente pela sua capacidade psicoativa. Fatores ambientais, como temperaturas mais baixas e exposição à radiação ultravioleta nas altitudes elevadas dos Pamirs, podem ter contribuído para o aumento natural dos níveis de THC, junto com a seleção artificial dos seres humanos ali daquelas comunidades que estavam cultivando as plantas. O artigo também mostra que os rituais realizados, eles combinavam fogo, música e a fumaça alucinógena da planta para induzir estados alterados de consciência, possivelmente visando a comunicação com divindades ou ancestrais ali daqueles povos. Artefatos como harpas angulares e contas de vidro indicam trocas culturais também intensas nessa região montanhosa. Além disso, os pesquisadores fizeram análises em restos humanos e isso revelou que muitos indivíduos enterrados ali não eram originários da região, evidenciando um fluxo constante de pessoas e ideias através dessa área montanhosa. Então, o cemitério de Girzankal e as suas evidências históricas e arqueológicas representam um dos primeiros exemplos confirmados de uso intencional da cannabis para fins psicoativos, datando de pelo menos 2.500 anos atrás. Essa descoberta reforça o papel central da planta em rituais funerários e espirituais na Ásia Central. Agora vamos nos deslocar para a Índia Antiga. Aqui, a cannabis ocupou um lugar de destaque tanto em rituais religiosos quanto em práticas medicinais. Associada ao deus Shiva, ela era consumida na forma de bhang, uma bebida feita com folhas e flores de cannabis misturada no leite e no iogurte. Durante os festivais como Maha Shivaratri, a planta era vista como uma oferenda sagrada capaz de conectar os humanos ao divino. Nos textos védicos, escritos há cerca de 3.500 anos, a cannabis ela é celebrada como uma das 5 ervas que nos libertam da ansiedade. Ela também aparece no Bhagavad Gita, onde é mencionada por melhorar a memória e aliviar a fadiga. Além disso, médicos indianos desenvolveram pomadas, óleos e tônicos à base de cannabis para tratar uma variedade de doenças, desde dores até distúrbios digestivos. Da Índia, a cannabis chegou ao Oriente Médio, norte da África e Europa, sendo adotada em práticas medicinais, religiosas e culturais. No Tibete e no Nepal, entrelaçou-se com tradições tântricas, enquanto no Egito Antigo era usada desde o Novo Império, como evidenciado pelo pólen encontrado no túmulo de Ramsés II. Os citas, nômades da Eurásia, foram cruciais também para sua disseminação durante a Idade do Bronze, utilizando-a tanto por suas fibras quanto por seus efeitos psicoativos em rituais espirituais que foram descritos por Heródoto, que é considerado o pai da história. Ele era um estudioso e historiador grego. Na África, conhecida como daga, tornou-se parte das culturas locais, especialmente entre curandeiros e praticantes de rituais. É evidente que é impossível abarcar toda a rica história da cannabis no mundo antigo em um único vídeo, dada essa complexidade e influência em diversas civilizações ao longo dos milênios. Então, se você gostou do assunto, já segue o canal e compartilhe o vídeo com seus amigos que gostariam de saber mais sobre a cannabis no mundo antigo e seus diversos tipos de uso. Ao explorar os usos antigos da cannabis, percebemos que muitas dessas questões que cercam a planta hoje, desde o seu potencial medicinal até o seu papel cultural e espiritual, têm raízes profundas na história humana. Esses saberes ancestrais podem inspirar novas abordagens para o uso consciente e responsável da planta no mundo moderno. Ao olharmos para o passado, podemos compreender melhor o impacto duradouro dessa planta e seu lugar permanente no entrelaçamento da humanidade com a natureza. A história da cannabis é muito mais do que uma simples narrativa sobre uma planta. Ela é uma janela para entendermos como o ser humano interagiu com o mundo natural ao longo de milênios. Então, desde o início, a cannabis ela foi amplamente utilizada, seja para
o uso medicinal, espiritual ou o uso prático através da produção de fibras para fazer roupa e cordas. Mas e agora, como que a gente pode aprender com o passado para repensar o papel da cannabis no presente e no futuro? Será que estamos prontos para abraçar todo o potencial dessa planta ou continuaremos presos aos preconceitos modernos? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a história da cannabis é, acima de tudo, uma história de conexão entre humanos, natureza e o desejo de transcender limites. E isso, meus amigos, é algo que vale a pena refletir. E aí, gostou do vídeo? Então compartilhe o canal com seus amigos, deixe o seu like também aqui e o seu comentário para o YouTube ver que esse material é relevante e indicar para outras pessoas também. Então falou, galera, se inscrevam no canal Linha do Tempo.